Fala aí, galera, tudo bom? Eu me chamo Wellington, eu sou o criador aí do método Estagiário 1K, que é um método que já ajudou muitos estudantes de engenharia civil a conseguirem um estágio bem remunerado e poder ganhar aí de 900 a 1.200 reais por mês, beleza? E eu faço isso, cara, através de uma metodologia bem simples. Eu pego meus alunos e eu ensino parte de habilidades pessoais, que é como montar um currículo, como fortalecer seu networking para conseguir vagas por indicação, como se dar bem numa entrevista de estágio, como melhorar a comunicação, melhorar a oratória, né? E como desenvolver habilidades aí que são essenciais e que as grandes empresas buscam, né? Habilidades como liderança, trabalho em equipe, resiliência, criatividade. Então esse é o primeiro pilar do método. E o segundo pilar são habilidades técnicas da engenharia civil, que eu acredito, baseado na minha experiência, né, que foram as habilidades que mais me ajudaram a conseguir boas vagas de estágio, né? Que são habilidades de planejamento de obras, orçamento de obras, utilizar bem o software Excel, o software MS Project e utilizar bem o Revit, beleza, cara? E é o seguinte, isso, tudo que eu estou passando aqui, é baseado em experiência própria, tá? Que me fez conseguir bons estágios aí durante toda a minha graduação. Claro que durante a graduação tem alguns períodos, eu me lembro de alguns pequenos momentos assim, onde eu tive uma certa dificuldade de conseguir estágio logo no começo, mas depois, graças a Deus, graças a muito estudo e dedicação, eu consegui sempre permanecer meu curso todo estagiando e trabalhando e podendo também ser contratado antes mesmo aí de me formar na engenharia civil. Beleza? Então assim, cara, aproveita que o conteúdo que eu estou te passando aqui é um conteúdo com experiência prática de alguém que realmente viveu, tá bom? E na aula de hoje, como você deve ter visto aí no título do vídeo, o nosso objetivo é falar sobre custo de mão de obra. Eu acredito que o custo de mão de obra é uma das áreas assim mais importantes da engenharia civil, porque o custo da mão de obra ele representa aí grande parte da composição de preço para executar um serviço, seja executar um piso, seja executar uma alvenaria, execução de forro. A mão de obra ela sempre incide aí de forma bastante significativa no custo da obra, tá? Então é importante que você, como estudante, saiba o preço de um pedreiro, o preço da hora de um servente, o preço da hora de um pintor. Mais importante do que isso, saber como é que ele chega nesse preço de mão de obra, né? O que é que está por trás disso, beleza? É o seguinte, então vamos lá para a aula. Essa aula eu quero que seja bem rápida, para que você realmente consiga absorver o mais rápido possível esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Se eu só ajustar aqui o vídeo, beleza. Então vamos nessa, cara. É o seguinte, eu separei aqui um PowerPoint aqui não, um mapa mental, né? Com alguns tópicos que eu quero conversar com você nessa aula, tá bom? Mas como sempre, eu gosto que o primeiro conteúdo que eu fale seja qual é a importância do que eu estou te passando aqui, qual a importância de você saber o custo da mão de obra para você conseguir seu estágio bem remunerado na engenharia civil, né? Qual é a importância disso, beleza? É o seguinte, eu sempre vejo o seguinte, na minha experiência, né? Os estagiários, em sua grande parte, eles são contratados para auxiliar em execução de obras, auxiliar em execução de projetos, mas a maioria das vagas são para a parte de obra, né? Geralmente onde se tem a maior necessidade para contratar estagiários. E aí, uma das coisas que assim aconteceu muito comigo, que é uma das coisas que você, se deseja estagiar numa empresa, vai ter que fazer, é contratar a equipe de terceirizado, né? Contratar uma equipe de pintores, contratar uma equipe de gesseiros. Então, geralmente se pede para o estagiário correr atrás para identificar esse pessoal, né? Então, o estagiário realmente geralmente que faz as cotações iniciais de preço com esses profissionais, né? Então, isso é o primeiro ponto. Você precisa entender qual é o custo de uma mão de obra para você saber se aquele profissional que você está ali para contratar de uma empresa terceirizada está coerente ou não o que é que ele está lhe cobrando, tá?
Então isso é uma das coisas que o engenheiro, numa entrevista de estágio, ele vai querer saber. Será que esse cara aí, ele tem noção de custo de mão de obra? Ou é um cara que não sabe nada sobre isso, né? Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Eu falei que a maioria das vagas de estágio são para execução de obras. E a segunda maior fonte de oportunidades para estudantes de engenharia civil é para elaborar orçamento de obras. E isso, cara, acontece por uma razão muito simples, né? Quando você tem uma empresa de engenharia civil, você tem uma construtora, é natural que se faça muitos orçamentos para conseguir obras. Mas nem sempre esses orçamentos se tornam realmente em obras propriamente dita, né? Porque não é todo orçamento que a empresa faz que ela ganha. Então é muito complicado para a empresa ela alocar profissionais de engenharia civil formados para fazer orçamento. Muitos profissionais, né? O que é que as empresas geralmente fazem? Elas colocam os profissionais de engenharia civil para a execução de obras, para a gestão de obras. E geralmente deixa dois profissionais de engenharia civil na equipe de orçamento e o resto da equipe geralmente é composto de estagiários, porque a atividade de orçamento de obras é uma atividade que exige muito mão de obra, é uma atividade que exige muito trabalho repetitivo, principalmente quando a gente fala levantar a quantidade de material. Então, não é vantajoso para a empresa colocar muitos engenheiros civis nesse setor. Geralmente tem um engenheiro civil responsável, o outro que auxilia na elaboração do orçamento e muitos estagiários aí que estão trabalhando ali para levantar as quantidades de projeto para elaborar o orçamento. Então, se você quer buscar vagas desse setor, você precisa sim entender de custo de mão de obra para executar o orçamento, tá bom? E além disso, o estagiário, quando ele está na execução de obras, ele é responsável por fazer comparativos de preço na obra. Então, assim, imagine que tem duas soluções aí distintas que podem ser utilizadas. Geralmente é comum que o engenheiro peça para o estagiário para ele fazer esse comparativo, para ver se é vantajoso ou não, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro, tá bom? Então vou dar um exemplo de uma vez algo que aconteceu comigo, por exemplo. Falar assim, Wellington, verifica para mim, por favor. Uma vez me pediram isso quando era estagiário, né? Se é mais vantajoso a gente ter alvenaria, chapiscar, rebocar e massar, ou se é mais vantajoso eu ter alvenaria, já colocar uma chapa de gesso acartonado, né, que é o drywall, para evitar o processo de chapisco, embolso, reboco e massamento, né, já partir direto para a pintura. Faz esse comparativo aí em questão de quantos dias a gente vai ganhar fazendo esse tipo de processo, comparando com quanto mais a gente vai gastar para fazer isso. Então, esse tipo de comparativo exige que você entenda quanto é que você vai gastar de mão de obra para fazer um chapisco, um embolso, um reboco, um enmassamento, né? Além de saber também quanto é que vai gastar de material. Claro que essa é uma situação bem pontual, porque é uma situação onde o custo de atrasar um dia da obra era um custo alto, né? Então, de repente, às vezes, em algumas situações específicas, vale a pena você pagar mais caro para entregar a obra antes, mas tudo isso exige estudo. Mas o que eu quero dizer é que o estagiário é muito cobrado disso. Ele precisa entender dessas dinâmicas de comparar preços numa obra, de comparar metodologias, tá? E pode ter certeza que quando você estiver numa entrevista de estágio, o engenheiro civil ele vai avaliar isso em você. Se você tem essa noção de fazer comparativos, né? O que é mais vantajoso, o que é que vai gastar mais, o que é que vai ter um prazo maior, um prazo menor. E isso você precisa entender do custo de mão de obra para isso, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo agora que já aconteceu comigo trabalhando agora, não estagiando, né? Um dia desses aí, eu estou trabalhando aí numa obra de saneamento aqui na minha cidade, uma obra grande, grande porte, né? A gente está fazendo aí a construção de estação de tratamento de esgoto, fazendo a parte de rede coletora, estação lavatória, então obra grande. E um dia desse, por exemplo, eu fiz uma conta, eu não, né? A empresa fez uma conta, se era melhor comprar poço de visita, né? Se você não sabe, a rede coletora, ela tem os poços de visita, né? Geralmente é feito de concreto, anéis de concreto, né? A gente fez um estudo lá para ver se era melhor comprar o poço de visita já pronto
ou se era mais vantajoso a gente fabricar ele de pré-moldado num canteiro de obras, né? Fazer uma fábrica de pré-moldado. Então, você vê, esse tipo de estudo é um estudo que exige que você entenda de custo de mão de obra. Você precisa entender quanto que você vai gastar para executar aquele pré-moldado no seu canteiro. Quantos profissionais você vai ter que dedicar para aquela tarefa? Então, isso é um dos exemplos, tá bom? Então, beleza. Para a gente começar a falar de custo de mão de obra, a primeira coisa que eu quero falar com você é que você saiba a primeira grande diferença, que é assim, a partir de hoje, depois dessa aula, se tem uma coisa que eu quero que você saia sabendo dessa aula, essa coisa é essa que eu vou dizer agora. É o seguinte, o custo de um trabalhador para a empresa, seja qualquer que seja o trabalhador, seja ele um pedreiro, um servente, um pintor, um engenheiro, um profissional do recursos humanos, um profissional do setor financeiro, qualquer que seja o setor, o custo de um trabalhador para a empresa, ele é sempre diferente do salário que o trabalhador recebe. Então é isso mesmo. Então assim, se um profissional ganha R$ 2.000 por mês, R$ 2.000 por mês não vai ser o custo que a empresa vai ter em relação àquele profissional, não. O custo que a empresa vai ter em relação àquele profissional vai ser muito maior que R$ 2.000 por mês. Estima-se que a ordem de grandeza é que seja de 2 a 2 vezes e meia o salário que o profissional recebe na carteira. Ou seja, se um pedreiro ganha R$ 1.500 por mês, a empresa vai pagar ele de 3.000 até 3.750, que é de 2 vezes até 2 vezes e meia. Beleza? Então, isso é a primeira coisa que eu quero que você saiba, que o custo da mão de obra é diferente do salário que o profissional recebe, porque em cima daquele salário que o profissional recebe, incide encargos. A gente chama de encargos sociais e encargos complementares, tá bom? Então, incide encargos, e esses encargos giram em torno aí de 100 a 150% do salário do profissional, que é de 2 às 2 vezes e meia. Se a primeira coisa que você sabe é justamente isso que a gente vai conversar durante essa aula, tá bom? E aí, que tipo de encargos são esses, né? Que tipo de encargos são esses que o profissional recebe? Quando a gente fala de construção civil, a gente tem dois principais encargos, né? A gente tem os encargos sociais e trabalhistas e a gente tem os encargos complementares, tá bom? Então, vamos lá para primeiro falar sobre os encargos sociais trabalhistas. Os encargos sociais trabalhistas, eles são divididos em tipo A, B, C e D. Como é que você acessa isso, né? Então é o seguinte, eu já tenho baixado aqui no meu computador, que eu já baixei para dar essa aula para vocês. Deixa eu abrir aqui, cara. Eu peguei aqui os encargos sociais de Pernambuco. Justamente que eu peguei no site da Caixa, que é o site a tabela do Sinap, né? Então eu vou mostrar para você aqui os encargos sociais de Pernambuco. É o seguinte, esse aqui são os encargos sociais e trabalhistas de Pernambuco, né? Então você percebe o seguinte, eu vou explicar para você aqui bem sobre isso. Você percebe o seguinte, esses encargos aqui são a porcentagem que incide sobre o salário de carteira de trabalho de um profissional, né?
Então, por exemplo, se um pedreiro lá, ele ganha R$ 1.500 por mês, é feito, eu falei para você, não vai ser esses 1.500 que ele vai custar para a empresa, ele vai custar um valor bem maior que esses 1.500, tá bom? Então, é esses valores que entram. Primeira coisa, antes da gente entrar nessa tabela, você percebe que aqui tem Pernambuco, vigência a partir de 1 de 2020, encargos sociais sobre a mão de obra. A primeira coisa que a gente vê de diferença, né? A gente tem aqui com desoneração e sem desoneração. Qual é a diferença? Bem simples para você entender. O orçamento com desoneração, isso é uma escolha que você faz na elaboração do orçamento. Então, quando o orçamentista está elaborando o orçamento, existe a opção do orçamento ser desonerado ou não desonerado. Quando o orçamento é desonerado, o INSS, que é 20% do salário do profissional, quando ele é desonerado, a empresa ela não deposita, ela não paga 20% em relação à folha salarial dela mensal dos trabalhadores. Então não há esse pagamento. Por que não há esse pagamento? Porque ao invés de ela pagar o INSS, esses 20% por mês, ela paga uma porcentagem sobre o preço global da obra. Então, uma vez que a obra termina, ela paga um preço global em relação à obra, que, salvo engano, acho que é 5%, ou é 4,75%. É o CPRB, que é uma porcentagem que a empresa, ao invés de pagar em cima da folha salarial 20%, ela paga em cima da obra inteira, beleza? Isso é uma obra, um orçamento desonerado. Um orçamento não desonerado não tem isso. Então, a empresa vai pagar os 20% normal de imposto de INSS em cima da sua folha salarial, beleza? Então, vamos lá. Feito eu falei para você, a parte de impostos, encargos que incidem em cima da mão de obra, a gente tem os encargos tipo A, tipo B e tipo C, beleza? Os encargos tipo A, que é a primeira coisa que eu quero falar com você, são os encargos que não muda, cara. Não tem o que você fazer aqui. Toda vez que você for fazer um orçamento de obras, toda vez que você estiver analisando o custo de obra de um profissional, essa porcentagem, se o seu orçamento, vamos trabalhar em cima com orçamento não desonerado, tá? Então vamos dizer que a gente está fazendo não desonerado, ou seja, vai incidir 20% de INSS. A porcentagem não tem como correr, vai ser sempre 36,8% dos encargos tipo A. Então, isso é uma coisa que não tem para onde correr. Sendo que é o seguinte, outra coisa que a gente tem que olhar aqui é horista e mensalista. Qual é a diferença disso? Cara, isso é uma diferença bem simples, né? Os horistas são aqueles profissionais que fazem parte, geralmente, fazem parte da execução direta do serviço, né? Os pedreiros, os serventes, os pintores, os eletricistas, todo esse pessoal são considerados horistas, tá bom? E existe o pessoal que é mensalista, que é geralmente a equipe técnica, a equipe administrativa. O engenheiro, o almoxarife, o encarregado, o apontador, administrativo, são profissionais mensalistas, tá bom? Ambos recebem por mês, sendo que os encargos são classificados em horistas e mensalistas, e você vai entender um pouco sobre isso. Você percebe que o tipo A não muda, os dois são 36,8. Então, daquilo que eu estava explicando para você, os encargos sociais tipo A, né? Eu já coloquei aqui, é o que eles têm percentual fixo. Então, esses encargos são sempre, para aqui para Pernambuco, tá? 36,8, que é os 20% do INSS, a contribuição para o SESI, que a empresa tem que fazer, o SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, Seguro contra Acidente de Trabalho, FGTS e SECONSE, tá bom? Então, tudo isso entra aqui como encargos tipo A, 36,8. Aí disso vem um grupo B. O grupo B são os encargos que são variáveis, ou seja, a empresa ela tem condições de alterar esses encargos aqui, tá? É o seguinte, desses encargos aqui, que são encargos tipo B, a gente tem o repouso semanal remunerado, né? A gente tem os feriados,
Por quê? O repouso semanal remunerado se paga ele para os horistas, né? Então, os profissionais de campo, eles recebem o descanso semanal remunerado. Então, incide o imposto em cima disso, né? Afinal de contas, a empresa vai estar pagando, ele não vai estar trabalhando. Os feriados, 4,33, que a gente paga os feriados. O auxílio enfermidade, ou seja, para aqueles profissionais que se acidentam, né? Tem o 13º salário, ou seja, também se paga isso, a empresa paga, licença paternidade, faltas justificadas, dias de chuva, auxílio acidente de trabalho, férias gozadas e salário maternidade. Wellington, você disse para mim que esses encargos tipo B, eles são variáveis. Eles são variáveis, sim. Então, por exemplo, eu posso mexer nesses encargos aqui se eu quiser, porque eu tenho a opção de alterar aqui a incidência dessas situações. Exemplo, repouso semanal remunerado eu não tenho o que fazer. Eu vou ter que incidir realmente esses impostos aqui na minha empresa. Feriados, realmente eu não tenho o que fazer. Esse cálculo aqui é feito em cima de feriado, eu não posso impedir nada. 13º também, licença paternidade também. Mas você viu o seguinte, faltas justificadas é uma coisa que eu, de repente, posso trabalhar em cima disso, porque imagina a situação que minha empresa, meus funcionários não faltem. Eu tenho um programa lá para combater o absenteísmo e meus índices de faltas são baixíssimos. Então, sim, eu posso refazer a conta dessas faltas justificadas com o objetivo de diminuir esse porcentagem aqui de desencargos da minha mão de obra sobre faltas justificadas, tá bom? Isso é interessante para a gente dar desconto em licitações, né? Você vai fazer uma licitação para obra pública, geralmente o órgão coloca lá um preço, meta, e as empresas elas trabalham para dar desconto nesse preço da obra. E você pode dar desconto refazendo a conta de faltas justificadas para baixar esse percentual de encargos. Por quê? Se você consegue baixar esse percentual de encargos, você vai conseguir baixar aí o custo da sua mão de obra e você vai conseguir ter um preço mais competitivo, tá bom? Você também pode alterar dias de chuva, cara. Você pode, então, se você está indo para um local onde nunca chove, ou se você está fazendo um tipo de obra que a obra não depende de condições climáticas, é uma obra que é feita dentro de um galpão, que não tem serviços externos, você pode simplesmente zerar os impostos, os encargos de dias de chuva da sua composição de preço da sua mão de obra, tá bom? Em compensação, se você está indo para um local, para uma obra, por exemplo, de saneamento que eu estou fazendo, numa obra que qualquer chuva impede a execução da obra. A obra é 100% feita na rua. Então, se choveu, não tem trabalho. Então, é um tipo de obra já que o orçamentista teria que ajustar essa porcentagem de dias de chuva. Eu vou mostrar como faz isso, tá? Tô só dando uma geral para você, mas a gente vai entrar nessa questão de conta. Eu vou te mostrar como é que chega nesses valores, nessas porcentagens aqui. Mas o orçamentista ele pode alterar esses 2,18 para menos ou para mais, dependendo da região aí onde está sendo executada a obra, né? Auxílio acidente de trabalho, você também tem a opção de alterar isso. Se você é uma empresa que adota protocolos, se você está numa empresa, por exemplo, que adota protocolos de segurança muito rígidos, vocês estão há muito tempo sem ter acidente de segurança do trabalho, ou seja, quando a gente fala desse auxílio acidente de trabalho, né, a gente entende aquele profissional que ele é afastado por causa de um acidente de trabalho, né? Então, se você tem um auxílio acidente de trabalho, uma empresa que não tem, não sofre disso, então você pode de repente diminuir essa porcentagem aqui, tá bom? Já se sua empresa tem muito acidente de trabalho, vale a pena mexer. Então, dentro desses encargos aqui, você tem a opção de alterar o B8, o B7 e o B6 e o B3, né? B3, B6, B7 e B8, beleza? Férias gozadas você não tem como alterar, porque isso aí é da CLT, e salário de maternidade também não tem como, porque não tem como você medir quantas mulheres vão ficar grávidas na sua empresa, tal. Isso aí é melhor você pegar a estatística do próprio Sinap. O aviso prévio indenizado, aviso prévio trabalhado, férias indenizadas, depósito de rescisão, indenização adicional, tudo isso aqui não tem muito que você mexer também, que são coisas assim bem... melhor você utilizar das estatísticas do próprio Sinap, tá bom? E aqui, reincidência de grupo A sobre grupo B, né? Então, se no caso, se você mudar aqui a porcentagem do seu grupo B, consequentemente, essa reincidência do grupo A sobre o grupo B vai
aumentar ou diminuir, né? Porque esse valor de reincidência do grupo A sobre o grupo B é nada mais nada menos que a multiplicação desse total aqui de encargos do grupo B pela multiplicação do total de encargos do grupo A, né? Porque ele está dizendo o que? O seguinte, né? Ele está dizendo que o FGTS, o salário educação, o Sebrae, tudo isso, ele vai entrar junto com a licença paternidade, as faltas justificadas, ou seja, é como se fosse o acréscimo de um dentro do outro, né? Então ele coloca reincidência aqui. E reincidência de grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado, né? Então, no caso seria reincidência do grupo A, então a porcentagem desse grupo A vezes aviso prévio trabalhado, que é esse aqui, e reincidência do FGTS, que é esse aqui, vezes aviso prévio indenizado. Esse aqui. Então, todos esses são encargos, assim, eu não vou entrar muito a fundo para não ficar grande, mas eu poderia aqui detalhar cada encargo desse aqui, mas não vale a pena. Então, o que é que a gente chega na conclusão? Que para os profissionais horistas, né, a gente está trabalhando aqui sem desoneração, né? Os profissionais horistas, eles têm 112,77% de encargos sociais e trabalhistas. Wellington, o que isso quer dizer, Wellington? Isso quer dizer muito simples. Conta é o seguinte, resumindo tudo que eu disse até agora. Se o pedreiro, vou até colocar aqui para você ver. Se o pedreiro ganha 1.500 na carteira de trabalho, o custo dele com encargos sociais e trabalhistas vai ser esses 1.500 vezes 112,77. Então vai ser 1.500 vezes 112,77, que é a mesma coisa que eu pegar 1.500, né, e multiplicar por 2,1277. Correto? Que é o que eu estou fazendo nada mais nada menos que pegar 1 mais essa porcentagem, né? 1 mais essa porcentagem, que é 1,1277, né? Quando eu faço essa conta, vou fazer a conta aqui para você ver. Quando a gente faz essa conta aqui, então a gente chega no valor aí de 1.500 vezes a parênteses 1 mais 1,1277. 3.191,55. Esse seria o custo de um pedreiro com encargos sociais, tá? E trabalhistas. Mas isso não é o custo total que o pedreiro vai ter para a empresa ainda. Por quê? Porque eu falei para você que existe os encargos sociais e trabalhistas, sendo que eu falei também que existe os encargos complementares, tá bom? Ou seja, esse profissional, ele vai precisar de fardamento, ele vai precisar receber vale transporte, ele vai precisar receber vale alimentação, ele vai precisar receber as ferramentas de trabalho. Então, isso tudo vai entrar como encargos complementares, que nada está descrito aqui. Então, existe outro encargo, que é os encargos complementares. Beleza? Então, mas vamos com calma. A gente chegou aqui nesse valor total de encargos sociais, que foi esse valor aqui. Mas aí, tem outra coisa que eu queria comentar com você ainda, né? Que é o seguinte. Importante você saber, né? Que foi o que eu falei para você. As empresas, elas devem atacar, quando eu falo atacar, elas têm como melhorar esse encargo, né? Elas têm como diminuir para conseguir chegar num preço mais competitivo. Os encargos de aviso prévio, eu não falei isso para você, mas ela tem realmente como fazer isso. Eu até esqueci. Mas como é que a empresa faz isso, né? Por exemplo, vou até mostrar para você aqui. Tá vendo isso aqui de aviso prévio indenizado? A empresa tem como ajustar isso. É muito simples, né? Porque quando a empresa
ela demite uma pessoa, ela paga um aviso prévio, né? Que é o funcionário trabalha lá 30 dias e recebe o salário dele. Então, aviso prévio que a gente fala. Então, esse aviso prévio, a empresa ela tem como reduzir esse imposto, que é muito simples. Imposto não, né? Esse encargo, que é muito simples. Basta ela ter funcionários que passam mais tempo dentro da empresa. Então, sempre tem o funcionário passa mais tempo na empresa, a quantidade de avisos prévios vai ser menores em relação àquela folha salarial. Beleza? Então, ela pode diminuir os avisos prévios, ela pode diminuir as faltas, aquilo que eu falei para você. Se tem um programa contra o absenteísmo, ela pode melhorar aquele encargo. Acidente de trabalho e auxílio enfermidade. Se ela tem programas fortes de segurança do trabalho, ela também pode diminuir aí esses custos de encargos, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, são índices que estão dentro do controle da empresa e podem diminuir o custo da obra, tá? Beleza, beleza. Então vamos nessa. Eu coloquei aqui adicionar hora extras, mas vamos pagar isso aqui. Vou falar sobre isso agora. Então vamos lá. Aí, dentro desses encargos que eu falei para você em relação ao custo da mão de obra, vai entrar também agora uma coisa chamada de encargos complementares, né? O que são encargos complementares? Os encargos complementares, eles são encargos que levam em conta a hora do homem. Então a gente viu a hora do homem lá com os encargos sociais e trabalhistas. Mas quando a gente insere encargos complementares, o que a gente está falando é que a gente está buscando chegar a um custo de hora de mão de obra que leva em conta aquele profissional recebendo o salário dele, recebendo a alimentação dele, recebendo o transporte dele, fardado e equipado. Então, isso são os encargos complementares, tá bom? Então, eu vou abrir aqui até para você entender como é que funciona isso. Como é que a gente faz para procurar esse tipo de informação, né? Ó, toda vez que você tiver a dúvida aqui sobre essa coisa que eu estou falando com você, toda essa informação que eu estou pegando do site do Sinap. Vou mostrar para você agora, porque eu quero conversar sobre encargos complementares em cima desse documento. É o seguinte, ó. Aqui no Sinap tem um documento chamado aqui, ó. Cadê? Metodologias, conceitos, fichas técnicas. Salvo engano, eu não sei se é eu acho que é cálculos e parâmetros. Acho que é esse documento aqui, cálculos e parâmetros. Vamos ver se eu acho aqui. Sinap, é o S. Encargos sociais, memórias de cálculo. Eu não sei se é esse metodologias e conceito ou esse encargos sociais com ensino. Eu acho que é esse aqui. Encargos sociais, memória de cálculo. Cadê?
Isso aqui, 10 de fevereiro de 2020, achei. Então vamos lá. Esse documento aqui, cara, ele detalha toda a conta desses encargos, né? Então, eu vou mostrar um pouco sobre os encargos sociais e depois eu vou para os encargos complementares, né? Então, quando a gente chega no cálculo de encargos sociais, quem quiser, eu vou até deixar o link aqui embaixo, se quiser dar uma estudada melhor sobre como ele chega nesses impostos aqui, né? Eu não vou entrar nesse mérito, senão a aula vai ficar muito grande. Mas ele mostra aqui toda a conta que ele faz, de como chega dos métodos. E aí ele chega justamente naquela porcentagem. A única diferença é que, como é em São Paulo, existe esse índice Seconce, né? Que aqui em Recife, em Pernambuco, a gente não tem esse índice Seconce. Mas aí ele mostra como é feito todo o cálculo, encargo por encargo. Ele mostra como ele chega no cálculo do domingo, a porcentagem do repouso semanal remunerado, a porcentagem dos feriados, né? Aí veja o seguinte, auxílio enfermidade, né? Aquilo que eu falei para você que a gente poderia, de certa forma, alterar, né? Você vê que ele nem mostra a conta, esses valores aqui dos encargos tipo A, ó. Esses encargos tipo A, ele nem faz conta, porque isso aqui é tudo já tabelado, né? Então, isso aqui são valores tabelados, não tem que fazer conta. A conta vem quando a gente entra dos encargos tipo B. Então, dentro desses encargos tipo B, a gente tem os feriados, que ele mostra a conta, que não tem como a gente... Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque feriado não tem como a gente mudar feriado, né? Então, nem o repouso semanal remunerado, nem os feriados. A gente também não tem como... Aí, auxílio enfermidade, a gente tem como alterar. Aí, vamos ler aqui como a gente pode alterar. Eu acho interessante que vocês saibam como é que chega na conta. Então, ele fala o seguinte, ó. Esse auxílio, previsto na lei tal, é concedido pela Previdência Social ao trabalhador que, por motivo de doença, ficar afastado de suas atividades por período superior a 15 dias consecutivos, né? Então, todo profissional, quando ele se fica doente, seja que ele pegou Covid, seja que ele pegou alguma doença grave, qualquer tipo de problema que ele tenha, ele se afasta da empresa, né? Ele tem direito a ficar 15 dias afastado pela empresa e receber normalmente. Se passar desses 15 dias, ele entra no auxílio do INSS e quem paga ele vai ser o INSS. Então, esses 15 dias é justamente o que a gente chama de auxílio enfermidade, né? Então, restando o encargo por afastamento com duração de até 15 dias a ser pago pelo empregador. Aí entra agora a conta que eu falei para você. Ó. De acordo com o Anuário Estatístico da Previdência Social de 2017, o percentual geral de contribuintes que receberam o benefício foi de 3,24%. Por não haver identificado estatística específica para o setor, adotou-se o número geral como representativo do setor da construção civil. Então você percebe o seguinte, esses 3,24% dessa conta aqui, cara, esses 3,24% dessa conta aqui, você pode alterar dependendo da realidade da sua obra. Então imagine que, vamos continuar para a gente ver. É preciso destacar que toda vez que o benefício previdenciário é concedido a um trabalhador, seu respectivo empregador já arcou com 15 dias de ausência ao trabalho, é o que eu falei para você, né? Quando o profissional ele entrou nessa estatística do 3,24%, se ele já deu entrada no INSS é porque a empresa já pagou os 15 dias dele, né? Então, é comum a ausência do trabalho por motivo de doença por período inferior aos 15 dias, dados que não entram na estatística citada, né? Porque essa estatística aqui, 3,24%, são pessoas que ficam doentes e passaram de 15 dias. Beleza. Mas aquele pessoal que for doente com menos de 15 dias, quantos por cento foram, né? Então, esta ausência de curto prazo foi estimada de 2 dias anuais por empregado. Então, o que é que você pode fazer para ajustar essa conta, né? Você pode primeiro saber quantos por cento da sua empresa, deram entrada no auxílio. Se a empresa for grande, se você estiver trabalhando em uma empresa grande, você pode ter acesso a isso. Uma empresa de muitos funcionários, quantos por cento deram entrada no auxílio? Então você já pode, em um ano, né? Então você já pode aí colocar aqui a porcentagem ao invés desse 3,24, que foi uma estatística do SINAP. E esses 2 dias você também pode estimar
Quantas faltas por profissional em relação à doença se teve no ano? Quantas faltas por doença se teve no ano para cada profissional? Você pode chegar nesse valor estimado também. O SINAP é que ele coloca que cada funcionário teve pelo menos 2 faltas, mas é muito simples você fazer isso, né? Basta você somar todas as faltas que foram justificadas por doença no ano da empresa e dividir pela quantidade de funcionários que você chega aí nesses 2 dias anuais por empregado. Ou mais ou menos, né? Enfim, você pode alterar isso, porque você alterando essa porcentagem e esses 2 dias, você consegue também alterar esse encargo aqui de falta, beleza? 13º você também não tem como fazer, licença paternidade também não tem como entrar nesse mérito, é difícil, né? Essa paternidade. Falta justificada, você também pode fazer isso, ele fala, é considerado o número de horas correspondente ao dia de ausência abonada por ano. Aí tem morte do cônjuge, casamento, doação de sangue, serviço militar, alistamento eleitoral, são os locais, as situações onde a falta justificada é concedida, né? Então, chegou que foi 2 dias por ano por funcionário, né? A média de 2 dias por ano. Você pode alterar isso aqui, dependendo da quantidade de faltas que sua equipe tenha, a sua empresa tenha, né? Então, se você tem 0 faltas, tal, então você pode aumentar ou diminuir essa média, né? Dias de chuva, feito eu falei para você, ó. Nos últimos 10 anos tem chovido em média 129 dias na região de São Paulo, tá? Proporcionalmente ao número de dias úteis. Então, o que é que a gente vê aqui? Esses 129 dias a gente pode alterar de acordo com o local que você está. No local que vai ser a obra, quantos dias por ano choveram? Foi mais, foi menos? Então você altera esses 129 aqui. Aí vai vir outra estatística aqui interessante. Ó. Considerando que, segundo premissas utilizadas em estudo, cerca de 20% das chuvas ocorre durante o dia ou tem duração considerável, bem como o fato de uma obra no segmento habitacional, olha como é interessante aqui, ó. Uma obra do segmento habitacional, 20% das atividades necessitam de um bom tempo. Mas ora, se tu está fazendo obra de saneamento, 100% das suas atividades necessitam de um bom tempo. 100%. Beleza, 20% das chuvas ocorre durante o dia ou tem duração considerável. Beleza, essa estatística aqui você pode até manter. Se você não quiser ir muito a fundo para saber se na região chove mais de noite do dia, você pode manter essa estatística de 20% ocorre durante o dia e tem duração considerável. Mas esses 20% aqui, se você está falando de uma obra de saneamento, obra de pavimentação, ele vai virar 100%, porque 100% das atividades que trabalham em área, obras de infraestrutura, de saneamento, pavimentação, precisam de um bom tempo. Né? Então, você vai colocar aqui 90,81, que foi esse valor encontrado aqui, tá? Ou pode ser mais ou pode ser menos, dependendo da quantidade de chuvas que você já tinha encontrado, né? Então, você vai ter que saber 2 variáveis, basicamente, né? Quantos dias choveram no ano, beleza? E, como você já sabe, a outra variável, quantos por cento daquela sua atividade depende de ambiente bom, né? De condições climáticas favoráveis. No nosso caso aqui que a gente colocou 100%, obra de saneamento, pavimentação. Então seria 90,81 vezes 0,20, né, que é 20%. E no caso aqui, ao invés de ser 20%, seria 1. Então você teria um valor muito maior que 26,63, que daria uma porcentagem muito maior. Então, só para a gente fazer a continha aqui, para a gente ver como ficaria, né, a diferença, né? Então, por exemplo, aqui. Quando a gente faz essa continha aqui, deu 1,31, né? Se a gente substituir isso aqui por 1%, por 100%, né, seria 90,81 vezes 0,20 vezes 1. Daria 18,16 vezes 7,33. Daria 133,12. Se eu pegar 133,12 e dividir por esse 2033,21, eu vou ter 0,065, que isso corresponde a 6,5%, ou seja, olha a diferença. Uma obra habitacional, ela teria 1,31% de encargos por dias perdidos com chuva. Já uma obra de saneamento deveria ter aqui 6,5%.
Então, se você é um cara que não se atenta a isso na hora de fazer o orçamento e coloca direto lá, por exemplo, lá, pega da tabela e lança, você tem que ver que o Sinap está fazendo uma estimativa para o segmento habitacional, que é um segmento que tem muitas atividades internas, que não dependem de chuva. Ora, você está fazendo uma casa, depois que você tiver colocado a coberta, acabou, amigo. Pode chover o mundo lá fora que suas atividades estão dentro da casa, não vão ser interrompidas com a chuva, a não ser a execução da coberta ou algum tipo de impermeabilização que seja feito na coberta, tá bom? Já uma obra de saneamento, não. Você está cavando um tubo, cavando um vale e colocando um tubo, se chover, acabou. Não tem como você continuar. O profissional não vai ficar trabalhando na chuva, entendeu? Então veja como isso é uma diferença considerável. Outra coisa que você pode mudar também, auxílio acidente de trabalho, né? Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social 2017, 2,04% dos contribuintes da Previdência ligados à atividade de construção civil foram beneficiados com a emissão de auxílio acidente de trabalho. Auxílio acidente de trabalho é quando você tem realmente você sofre um acidente de trabalho, a empresa tem que estar pagando para você, né? Assim como no caso da ausência do empregado por enfermidade em caso de acidente de trabalho, o empregador também arca com os custos dos primeiros 15 dias de interrupção de atividade, gerando o seguinte encargo, né? Então, isso aqui é auxílio acidente de trabalho. Então, a gente tem os 15 dias que a gente contabilizou para enfermidade, que é caso o cara fique doente, mas a gente também tem os 15 dias de acidente de trabalho, que entra aqui, né? Então, qual a conta você tem que fazer? Tá vendo esse 2,04 aqui que chegou? Basta você ver aí quanto porcentagem da sua equipe no ano teve acidente de trabalho, né? Então, se você encontra essa porcentagem, você pode aumentar ou diminuir. Imagine que você é uma empresa que tem uma porcentagem de acidente de trabalho baixíssima, você tem 1,5% de porcentagem, né, dos acidentes de trabalho na sua empresa, né? Então, nesse caso, também é muito simples você fazer isso, né? Basta você pegar a quantidade total de funcionários e pegar o valor, a quantidade de profissionais que se acidentaram, dividido pela quantidade total, que você vai chegar na porcentagem de acidente de trabalho, né? Então, nesse caso, se você tiver uma empresa com um índice de acidente de trabalho baixíssimo, 0,5%, 0,6%, você pode incidir aqui e, consequentemente, vai diminuir esses seus encargos para auxílio de acidente de trabalho. Beleza? Férias gozadas não tem como que fazer, salário e maternidade também não tem o que fazer, né? Aviso prévio indenizado, aquilo que a gente tinha como trabalhar em cima disso, né? Quando a gente olha aqui no nossa tabela, a gente tem aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado, né? Qual a diferença, Wellington? A diferença é que o aviso prévio indenizado, você paga o funcionário o mês dele e ele vai para casa e não trabalha para você. E o aviso prévio trabalhado, você vai pagar o mês normal e ele vai trabalhar normalmente. A única coisa é que parece que ele tem um desconto de hora aqui, ó. Leve-se em conta os 10% resultante da adoção, cadê? O cálculo deste cargo toma base o custo equivalente a 7 dias de trabalho, 2 horas por 30 dias. Então, quando o cara tem aviso prévio trabalhado, né, ele pode sair mais cedo, 2 horas do trabalho todo dia, né? Então, você paga ele como ele estivesse trabalhando todo dia, o dia inteiro, sendo que ele só vai trabalhar menos 2 horas, né? Então, isso aí gera encargo para a empresa, porque ela vai estar pagando, não vai estar produzindo nada. Então, nesse caso, tudo isso aqui, aviso prévio indenizado e trabalhado, tem como a empresa alterar isso aqui na hora do orçamento, se dependendo da quantidade de rotatividade da empresa dela. Então, por exemplo, aqui, ó, com a utilização, vamos ver aqui, ó, aviso prévio indenizado. Existem duas modalidades de aviso prévio, o indenizado e o trabalhado. Pela não existência de dados oficiais acerca da proporção entre elas, adotou-se que a razão de 90% dos casos como indenizado para a situação paradigma para a construção civil. Isso é uma coisa que você já pode mexer aqui, né? Se sua empresa só tem aviso prévio trabalhado, a empresa só tem aviso prévio trabalhado, você pode considerar que isso aqui é 100%, né? Que 100% vai ser trabalhado e não vai ter nada indenizado, né? Então você já poderia tirar esse encargo indenizado, isso se sua empresa não considera o aviso prévio indenizado, né? Você poderia alterar isso, ou seja, você acredita que todo mundo que for demitido vai ter que trabalhar os 30 dias e pronto. O pagamento do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, de no mínimo 30 dias, é um direito do trabalhador garantido pelo texto constitucional e por disposição da CLT, né? Isso é óbvio, né? O cara trabalhou, pelo menos tem um aviso prévio, ele vai trabalhar, o aviso prévio vai receber por isso.
Por sua vez, o comando da lei tal garante o acréscimo de 3 dias ao aviso prévio a cada ano de serviço prestado, além do primeiro. Então, ele explica como é feita essa conta, né? Até um máximo de 60 dias, que atingirá um total de 90 dias, 30 mais 60. Ou seja, o aviso prévio normal é 30 dias, né? Mas a cada um ano de serviço prestado, depois do primeiro ano, né? Então, a cada um ano ele vai ganhar 3 dias, cadê? 3 dias, né? Então, se o cara trabalhou 10 anos, por exemplo, na empresa, né? Então, você tira o primeiro ano, são 9 anos. Então, vai ser 30 dias de aviso prévio mais 27, né? Que é 9 anos vezes 3 dias de acréscimo, dá 27, que daria 57 dias de aviso prévio. Até um máximo de 60, o que atingiria um total de 90 dias. Tá? Como o prazo de duração média de emprego é de 21,888 meses para a cidade de São Paulo, então você vê o seguinte, ó, se sua empresa ela é maior que 21,88 o prazo de, de duração do profissional, né? Então, nesse caso aqui, já alteraria aqui esse seu 3 dias de aviso prévio ou não, né? Porque, como a gente falou, a cada um ano a mais acrescenta 3 dias. Como aquele trabalhou 21,88 meses, trabalhou mais de um ano. Então, acrescentou-se 3 dias ao aviso prévio. Com a utilização dos dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da CAGED, obtém-se uma taxa de rotatividade anual descontada, exclui-se as transferências, aposentadorias, falecimento e desligamento voluntário. Né? Porque o aviso prévio ele só entra quando, obviamente, a empresa demite o funcionário. Se o funcionário for demitido, ele não entra. Né? Então, aqui a gente quer saber realmente a porcentagem de pessoas que foram demitidas. Então, para São Paulo, foi 54,83%, rotatividade anual, em uma proporção de dispensado sem justa causa de 81,04%. Afinal de contas, se o profissional for dispensado com justa causa, ele também não recebe isso, aviso prévio, só se for sem justa causa. Então, isso aqui tudo você pode ver. Ó. Então, imagine o seguinte, os profissionais que foram dispensados na minha empresa sempre são com justa causa. Os profissionais que são aposentados na minha empresa, eles nunca são, eles sempre são sem justa causa. Se eles sempre fossem justa causa, aqui já não vai ser 81,04, vai ser 100%, né? Então, se você tem a opção de sempre demitir o funcionário pagando tudo que ele tem direito, no caso aqui seria 100%. Aqui, ó, a porcentagem de pessoas demitidas na empresa, 54,83 em 2018, foi uma taxa até grande, né? Taxa de rotatividade anual foi até grande, porcentagem de demitidos. E aqui você pode fazer a conta para ver da sua empresa quanto é. Permitindo o cálculo do incidente deste encargo, então ele pegou os 33, que a gente pode variar dependendo do tempo que o funcionário passa em média na nossa empresa. 54,83 a gente pode variar também para ver de acordo com a porcentagem de rotatividade. 81,04, no caso a porcentagem de pessoas que foram por justa causa. E esses 90% aqui, que eu não sei o que é. Deixa eu ver com esse 90% aqui. Doutor, 90% porque vai ser 90% vai ser indenizado e 10% trabalhado, né? Então, no caso, se 0% fosse indenizada, que seria zero, não teria encargo nenhum de indenizado, né? Colocaríamos os 100% aqui em trabalhado, beleza? Então, você vê que tudo isso você pode ir ajustando aqui pela sua conta, né? Então, aviso prévio trabalhado. O cálculo deste encargo toma por base o custo equivalente a 7 dias de trabalho, 2 horas por 30 dias, de acordo com a lei. Né? Você pode sair o aviso prévio 7 dias antes, ou você pode largar cedo 2 dias, largar cedo 2 horas todos os dias. Então, leve-se em conta os 10% resultante da adoção de 90% para aviso prévio. Então, você faz a conta aqui, né? Isso aqui não tem o que fazer, né? 7 dias é padrão. A única coisa que você poderia mexer é nesse 44,83 e nesse 81,04, que foi o que eu já expliquei para você, beleza? Então, a continha é bem simples aqui que você também pode alterar os seus encargos. Férias indenizadas não tem o que fazer. Depósito por despedida injusta. Eu nem sei se tem esse encargo. Cadê? Rescisão sem justa causa. Isso aqui você pode fazer a conta, usa o mesmo percentual ali, né? Vou entrar também nesse mérito, indenização, beleza. O que é que eu vou entrar agora conversar com você, né? A gente vai falar agora sobre
Aqui ele também faz o cálculo para a parte de mensalista, né? A gente fez o cálculo ali para horista, mas ele também faz o cálculo dele para mensalistas. Ele faz o mesmo cálculo para mensalista, sendo que ele usa aqui conta diferente, tá? A gente usa, ele usa conta diferente, ele transforma em dias para fazer para mensalistas. Os horistas ele faz em hora, mensalista ele faz em dias, mas como sempre a gente também pode mexer no auxílio acidente de trabalho, mexer nas faltas justificadas, enfim. Vale a pena dar uma olhada aqui e ver também como ele chega nesse valor. Tá bom? Beleza. O que a gente vai entrar agora ele explica aqui sobre mão de obra onerada, desonerada, que eu expliquei para vocês já. Ele fala a diferença, né? E beleza. Porque na verdade a única diferença que você perceber, né? A única diferença de mão de obra desonerada para não desonerada é isso aqui, né? Se você perceber, o resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Com desoneração ou sem desoneração. É tudo igual. Só o grupo D que vai ser diferente, porque a incidência do grupo A para origem desonerado e para onerado e desonerado vai ser diferente, né? Vai ser diferente porque, consequentemente, como só muda no grupo A, a porcentagem total do grupo A vai ser diferente para desonerado e não desonerado. E como o D depende do grupo A, consequentemente vai ser diferente para desonerado e não desonerado. Mas a única diferença é isso aqui, a contribuição do INSS, que no desonerado entra, no desonerado não entra. Beleza. Vamos embora. Agora a gente vai chegar em cálculo dos encargos complementares. Eu falei para você, dei uma geral, né, sobre como funciona aqui os encargos sociais. Os encargos sociais e trabalhistas. E a gente vai chegar agora nos encargos complementares. Beleza? Então vamos chegar nos encargos complementares. Os encargos complementares, é feito, eu falei para você, ele vai contabilizar lá tudo que for para o profissional. Vou colocar aqui, ó. Até anotei para você lembrar. Encargos complementares é tudo que for para o hora do homem, né? O profissional, ele está remunerado, alimentado, transportado, fardado e equipado. Então a gente já viu a parte do remunerado, né? Então a gente tem que ver como é que esse profissional fica alimentado, transportado, fardado e equipado. Então isso tudo, esses três aqui, ó, três últimos, vão entrar como os encargos complementares, tá? Sendo que a diferença básica é porque os encargos sociais eles entram como porcentagem. Já os encargos complementares, eles entram como dinheiro. Eu vou mostrar na prática isso com você. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no Sinap, eu vou abrir para você aqui Pernambuco, para a gente ver junto isso. Ó, tô aqui no Sinap, Pernambuco. Eu vou pegar a tabela do Sinap para você ver como é feita essa composição de hora através da tabela do Sinap. Vamos botar aqui no Google, porque se sai do Sinap, da caixa tá dando. Aqui tabela Sinap Pernambuco. Eu tô em março, né? Vou colocar aqui, vou colocar fevereiro de 2020, que eu acho que é de março, não sai ainda não. 2021. Fevereiro de 2021. Referências, preços e custos. Pernambuco. Pernambuco. E viver. Olá. Cadê essa merda aqui, cara?
Sinap Pernambuco. Não sei porque eu não tô conseguindo entrar aqui, cara. Dando essa merda aqui. Não sei por que tá dando essa merda. Deixa eu ver se consigo abrir com o Internet Explorer. Eita, computador lento, cara. Tem que comprar um computador, velho. Esse computador tá foda, cara. Achei aqui, ó. Tá na minha cara aqui, eu não vi, cara. A partir de julho, Pernambuco, aqui, ó. Fevereiro de 2021. Eu vou pegar tanto desonerado quanto não desonerado, tá? Pra gente ver a diferença aqui, pra você entender a diferença. Tava na minha cara, eu não vi. Isso aqui que eu peguei. Eu acho que é desonerado. É, desonerado. Vamos colocar aqui uma pasta para desonerado. Você vai entender bem o que eu tô falando aqui. Desonerado. E não desonerado. Barulho estranho. Não desonerado. Ó, então vamos abrir aqui esse desonerado que é... Não, vamos fazer o não desonerado, né? Que é que tem uns... Não desonerado tem uns 20% de INSS em cima. Não desonerado. Vamos dar extrai. Nossa senhora, cara, esse computador tá muito lento, velho. Vou extrair aqui. Pra eu te mostrar aqui como é que funciona isso aí. Na prática, utilizando a tabela do Sinap. Eu vou abrir aqui a parte de composição analítica. Composição analítica não desonerado. Aqui. Pra gente ver junto isso aqui. Vamos pegar um pedreiro, cara. A gente ver como é que é feita a composição da hora do pedreiro. Depois que a gente já viu toda essa teoria aí, né?
A gente já viu a teoria de como é que chega nos encargos e tal. A gente já fez a conta dos encargos sociais, viu quanto é que deu os encargos sociais, 112,77, não desonerado, né? As pessoas que são mensalistas, engenheiros e tal, ele tem um encargo um pouco menor, mas vamos ver o pedreiro aqui. Tá abrindo aqui. Aí, até que fim abriu, cara. Então vamos lá. Que a gente tá com a nossa tabela do Sinap. Que tem item pra cacete. É item pra cacete. Então vamos lá. Vou colocar aqui, dar um Ctrl L, colocar pedreiro, para procurar aqui essa composição para a gente saber a hora do pedreiro, né? Aí é o seguinte, como tem pedreiro em quase todas as composições, pedreiro, a gente vai atrás da composição do pedreiro realmente, que é essa composição aqui, tá pessoal? Essa composição aqui, ó. Essa composição aqui, ó, 88309. Então a gente copia essa composição, vem aqui, ó, e vai procurar aqui, ó, na coluna de composições. Cadê a coluna de composições? Essa coluna aqui, ó. Então você seleciona aqui a coluna, dá um Ctrl L e procura essa composição. A gente achou essa composição do pedreiro, beleza? Então a gente percebe o seguinte, que a composição do pedreiro tem alimentação, transporte, exames, seguro, ferramentas, EPI e o curso de capacitação para pedreiros. Então, isso aqui a gente chama de encargos complementares, pessoal. Isso aqui é nossos encargos complementares. Wellington, esse encargo complementar, você já está dizendo o preço dele aqui, né?
ele já tá com o preço dele aqui, de cada item. Mas a hora do pedreiro já tá com os 15,57. De onde que vem esses 15,57? Esses 15,57 a hora, né, já é a hora do pedreiro com os encargos sociais. Que encargos sociais são esses, Wellington? Os encargos sociais que estão ditos aqui, eles também estão ditos aqui em cima. Encargos sociais sobre mão de obra horista, 113,39. Modalidade não desonerado. A gente está na modalidade não desonerado. De onde é que vem esse 113,39%, Wellington? Vem daqui. Ah, Wellington, mas isso aqui tem 112,77. Se tem 112,77, é porque eu estou com isso aqui desatualizado, né? Deve ter uma tabela de encargos mais atualizada, que eu não sei se é essa aqui que eu estou trabalhando com ela agora, porque sempre dá umas alteradinhas aqui, né? Aqui não, o AFET eu falei é fixo, né? Mas sempre dá uma alteradinha em feriado, falta dia de chuva, aquelas coisas que eu falei que tem estimativa, né? Aí eu nem sei qual é esse aqui, data de emissão 13 de março, eu não sei se tem essa aqui já está atualizada, aquela aqui que eu estava aberta aqui, eu não sei se aqui já está atualizada, eu tenho que até olhar aqui em Encargos Sociais Pernambuco, porque essa aqui que eu estou vendo aqui, ela é de quando? Peguei esse documento aqui, eu nem vi a data, cara. 10 de fevereiro de 2021. Mas ele diz aqui em cima qual é a edição. Primeira edição, de março de 2020. Deve ter isso aqui, esse NAP Cálculos e Parâmetros de 2021. Eu vou até ver aqui. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque você já entendeu como é que faz, né? Essa pequena alteração que está dando aqui, 113,39 para aqui, que está dando 112,77, deve ser algum índice desse aqui que deve ter subido, porque no ano deve ter mais feriado que o outro, enfim, né? Você sempre tem que importar de pegar sempre o mais atualizado que tem. Beleza, então aqui a gente viu vou procurar de novo, atualizar próximo. Aqui a gente viu os encargos complementares. Mas de onde é que vem esse custo dos encargos complementares? De onde é que ele tira que a alimentação vai ser R$ 2,07 por hora? De onde é que ele tira que o transporte vai ser 0,49 por hora? Isso é variável? É isso que eu vou responder para você agora. Primeira pergunta, de onde é que ele tira isso? De onde é que ele tira? Eu vou pegar logo o SINAP Cálculos e Parâmetros mais atualizado, que eu não vou ficar pegando o antigo. Deve ter aqui essa porra aqui. Era para ter aqui. SINAP Cálculos e Parâmetros. Parâmetros 2021. Vamos ver se a gente conta alguma coisa aqui. Vem pegar mais atualizado. Esse aqui é novembro de 2020, ó. Esse aqui já é mais atualizado que o outro que a gente pegou, né? É a segunda edição. Vamos ver se esse bate. Esse aqui já é mais atualizado. Vamos ver se ele bate aqui. Segunda edição. Vou logo apagar esse aqui, que é a primeira edição. Segunda edição. Vamos logo para Encargos Sociais Pernambuco, para a gente ver se bate. Encargos Sociais Pernambuco. 113,39. Vamos ver lá em cima quanto é que tá. 113,39. Pronto, bateu. Então essa aqui é a nossa tabela mais atualizada. A forma de fazer as contas, pessoal, é a mesma que eu ensinei na outra, tá? A única coisa que muda, feito eu falei pra você, é que deve ter tido alguma alteraçãozinha aqui. Beleza? Então vamos embora. Vamos ver como é que chega nos encargos complementares, né? Isso é a nossa intenção. Então, para a gente chegar nos encargos complementares,
a gente vai vir aqui e vai entender como é que é feito esses encargos complementares, né? Encargos complementares. Então vamos lá. Alimentação, transporte, equipamento de proteção individual, exame médico, segurança de vida e curso de capacitação. Então vamos ver como é que chega lá. A alimentação. Para a determinação do custo referente à alimentação, foram estudadas as convenções coletivas de trabalho estaduais vigentes. Então Pernambuco tem a sua, Ceará tem a sua, Rio Grande do Norte tem a sua, Rio de Janeiro tem a sua, São Paulo tem a sua. Então cada estado tem a sua. Então a segunda pergunta que eu tinha feito ali varia de estado para estado, varia de acordo com as convenções do estado, tá bom? Então, aqui a gente está vendo a alimentação. A alimentação, ela tem regra própria quanto ao fornecimento de café da manhã, cesta básica, vale-refeição ou lanche da tarde. Então, vamos aqui. Quando a gente vai para Pernambuco, vamos olhar aqui, Pernambuco. Que aqui não tem o estado, tem a cidade, né? Pernambuco, a gente tem café da manhã, ticket e refeição. Café da manhã, ticket e refeição. É a responsabilidade do empregador. Então, vamos voltar aqui para alimentação, vamos procurar Recife. A gente tem aqui Recife, ó. Quanto é o café da manhã de Recife? 5,83. Quanto é que isso equivale por hora? 0,80. Quanto é que a gente é o vale refeição de Recife? 9,32. Quanto é que isso vale por hora? 1,27. Aqui a gente ganha refeição? Não, a gente ganha vale refeição. Aqui a gente ganha cesta básica? Não ganha cesta básica, tá? Então, qual é o valor que a gente tem que pagar de acordo com a convenção que a gente tem que colocar como um custo complementar? 0,80 de café da manhã mais 1,27. Então vamos ver se isso está correto. Vamos ver agora. Vamos procurar aqui. Até a gente tinha procurado antes. Data de preço. Então vamos ver aqui. Quanto é que a gente tem que pagar de alimentação? 0,80 mais 1,27. Se a gente somar 0,80 mais 1,27, dá exatamente 2,07. Olha, você acabou de saber de onde é que vem esse 2,07, né? Então agora, quando você olhar essa composição, você vai saber de onde é que vem esse 15,57. De onde é que vem esse 15,57? Da hora da carteira do pedreiro, multiplicado por 1, mais aqueles encargos sociais e trabalhistas que a gente viu lá em cima, tá bom? De onde é que vem essa alimentação 2,07? Ora, ela vem da Convenção Coletiva de Recife, que diz que em Recife tem que se receber de café da manhã 5,83 por dia de café da manhã e 9,33 de almoço. Quando a gente pega esse valor, obviamente, de 5,83 e divide pelas horas do trabalhador, que é 220, né? A gente chega exatamente aí 5,83 por dia, né? Desculpa, 5,83 dividido por 7,33, né? Que é quantas horas por dia ele trabalha. Que dá justamente 0,80, né? É a mesma coisa se eu pegar 9,32 e dividir por 7,33, que também vai dar 1,27. Beleza? Considera 7,33, pessoal, porque quando você faz 7,33, acho que é vezes 22, né? Eu não sei quantos dias. É porque tem descanso semanal remunerado nisso aí, né? Então, é vezes 30. Tem a continha lá em cima, se você quiser ver, como é que ele chega nesse 7,33 por hora. Por dia, né? Que é a hora que o trabalhador realmente gasta por dia. Ele recebe 7,33. Tem a continha lá para ver. Mas por mês são 220 horas. 220 horas. Por mês. Beleza? Então, no caso aqui, se ele quiser receber vale-refeição, o vale-refeição dele é para ser 220 vezes 1,27, 279, mais 220 vezes 0,80, mais 220 vezes 0,80. 455,40. Esse é o vale-refeição de Recife. Considera um café da manhã e almoço. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Quem está em Macapá está ferrado, né? Porque Macapá não é obrigado a fornecer alimentação. Então, as empresas pagam alimentação se quiser. Florianópolis também não é, né? Então, teoricamente, os encargos complementares dos profissionais lá de Florianópolis não tem alimentação
no encargo complementar, né? Tem um locais que é mais alto aqui, ó. É até bom você ver depois o local onde paga mais alto. Ó. Nem é todo local que tem vale refeição, viu, cara? Tem locais que dão refeição mesmo aqui, ó. Não sei como é que funciona isso. Enfim. Não importa como é que funciona, o que importa é que tudo isso vai entrar no critério alimentação de encargos complementares. Você vê por aqui. As CCT, as convenções coletivas de trabalho, estabelecendo que devem compor tais refeições, bem qual o ônus atribuído ao empregado dessas despesas alimentares, caso exista, né? Então, aqui Recife a gente é descontado, né? Você desconta aqui 2,7. É descontado 2,7. Neste caso, considera essa opção menos onerosa para o empregador, já que não se dispõe de dados frequentes das opções pelo trabalhador. Beleza, então a gente já viu de onde é que sai aquela alimentação. A gente vai agora para os custos de transporte. Transporte é a mesma coisa. Transporte é a mesma coisa, varia de capital para capital. Então aqui em Recife, o que é que foi considerado? Vamos entender o que é que foi considerado aqui, né? É importante ver isso aqui. Considerando que o deslocamento dos trabalhadores até o canteiro varia, obviamente, tem gente que mora perto e tem gente que mora longe, né? Como é que eu vou saber quanto de transporte vai ser para cada um? Foi em função da localidade das pessoas e foi adotada uma situação paradigma que é representada pela utilização de passagem de ida e passagem de volta. O custo foi obtido adotando-se o valor médio da tarifa da região ou, quando existente, o valor de passe único e sistema especial de cobrança. A lei federal que institui o vale transporte determina que o empregador participe dos gastos de deslocamento do trabalhador com equivalente à parcela que exceder 6% do seu salário base. Determina que o empregador participe dos gastos de deslocamento do trabalhador com equivalente à parcela que exceder 6% do salário base. Foi adotado como salário base aquela da categoria de servente, mão de obra de mais incidência na maioria dos empreendimentos. Algumas CCT, todavia, determinam que o empregador arque integralmente com esse custo. Nas composições de mão de obra para a administração local, não foram incluídos custos com alimentação nem com transporte, tendo em vista que não há padronização entre as convenções coletivas que tangem as suas validades para esse tipo profissional. É verdade. Então, beleza, vamos olhar aqui Recife. O que, é que a gente vê aqui em Recife, né? Foi considerada uma passagem de volta. O valor da passagem até que está um pouco atualizado, aqui está 3,75, né? Mas no momento que foi feito isso aqui, realmente era 3,40. Então ele considerou 6,80. 6,80 por mês, aí tem que considerar o número de dias no mês, considerou 25,73 dias, calculou o custo mensal, calculou o salário base do servente aqui em Recife nessa época, que é o que ele diz, né, que é o salário base mensal. O desconto, né, se desconta 6% do profissional, então descontou aí 79,74. O custo mensal com o desconto ficou de 95,20, isso é o que a empresa vai pagar. Aí pega 95,20, divide por 200 horas, que vai dar 0,50, que é justamente o que vai incidir na hora do pedreiro aqui, 0,50. Ele botou 0,49 aqui, não sei porquê, mas era para ser 0,50. Né? Pode ver aqui, ó, 0,50 é o custo, tá? Beleza? Aí a gente vai agora para o próximo, que é de... Vamos ver qual é o próximo. EPI, né? EPI. Para EPI, ele faz uma conta aqui, porque cada família aqui, cara, chama de família, né? Cada profissional aqui, ele vai ter EPIs diferentes, né? Então, para o pedreiro, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando ali, ele vai fazer até uma tabela. Ele coloca aqui EPI por função e frequência de uso. Aí ele botou aqui, que função é essa aqui que eu não sei? Pedreiro, cadê? Pedreiro. Pedreiro usa bota de couro 60% das vezes. 40% usa bota de PVC. 20% das vezes usa capa. 100% das vezes usa capacete. 30% usa cinto paraquedista, que é quando trabalha em altura, né? 50% das vezes usa protetor solar. 30% das vezes usa luva, tal. Aí ele faz essa continha aqui com incidência, né? Para os profissionais. Aí tem mais itens aqui, ó. Óculos contra impacto, protetor auricular. Ele faz essa incidência. Depois, cadê a incidência, tal? Cadê a conta que ele faz? Ó. EPI família Bochari, vamos ver de pedreiro.
bombeiro hidráulico. Cadê ele, pedreiro, amigo? Pedreiro. Aí ele bota aqui, ó, o preço do item, a vida útil que esse item tem com aquele profissional, a vida útil de horas trabalhadas daquele item, 180 vezes 7,33, né, que vai dar isso. Coeficiente de utilização, ele vê quanto é o custo por hora e chega num custo mensal. Desse custo mensal, ele somou tudo e deu 178,44 por mês, que dá 0,95 por hora. Isso é tudo que entra aqui, ó, para saber tudo que o pedreiro ganha, tá vendo? Então, o custo de EPI do pedreiro tem que ser de 0,95. Se a gente olhar aqui, vamos ver quanto é que tá dando aqui. 0,95. Beleza. Aí depois do EPI, tem mais o que? Vamos ver o que é que mais tem depois do EPI. Ferramentas, já está incluso, né? Ou não? Ferramentas é por fora? É, ferramentas é por fora. Ferramentas, vamos ver a mesma coisa, ferramentas, pedreiro. Pedreiro, ele considera que o pedreiro usa colher de pedreiro 50% das vezes, desempenadeira de aço, desempenho de aço dentado, desempenho de madeira, trena, nível de bolha, alumínio, um monte de item aqui, ó, ferramenta. Mesma continha. Quanto é o custo daquele produto, a vida útil que aquele produto leva em média tem, né? Quantas horas corresponde de trabalho àquela vida útil, quantos por cento ele utilizou, né? Esse custo por hora aqui dele, chega o custo por hora, chega o custo mensal. Esse custo por hora aqui, para fazer, deve ser, né? Acredito que deve ser horas trabalhadas, ele deve pegar 31,90 vezes o coeficiente de utilização. Então a conta deve ser mais ou menos assim. Eu nem vi, mas eu imagino que seja, né? Uma conta simples. 31,90, que é o custo unitário. R$31,90 multiplica pelo percentual de utilização, que é 0,8, vai dar 25,52. Aí pega esse valor e divide pela quantidade de horas trabalhadas, né? Que é 565,71. É isso mesmo. Aí dá 0,045 por hora. Para chegar nesse vida útil de horas trabalhadas, pega 90 e multiplica por 7,33. No caso, ele não multiplicou por 7,33, não sei por que ele fez isso. Agora, boa pergunta. Eu não sei como é que ele chegou nesse 561,71. Vamos dividir aqui para ver que número ele usou. Dividir por 90. 6,28. Tem que ver porque ele usou esse V628, mas também não importa muito pra gente não, cara. O que importa pra gente é isso aqui, ó. A gente, com essa planilha em mãos aqui, se a gente quiser alterar alguma coisa dessa planilha, a gente, basicamente, o que a gente pode alterar é o coeficiente de utilização, a gente pode ver a vida útil, se a vida útil da nossa colher de pedreiro estiver durando mais, durando menos, a gente pode alterar a vida útil e alterar o preço unitário, né? Isso é importantíssimo, né? A gente pode pegar essa planilha aqui, jogar para o Excel e alterar os preços unitários de acordo com a nossa realidade para chegar num custo de ferramentas que corresponde à nossa realidade, né? Porque esse 0,58 aqui que ele está dando para a gente é em cima da cotação dele. Mas será que a gente está pagando isso? A gente está pagando mais, pagando menos? Então, se a gente alterar isso, a gente também altera o custo da nossa mão de obra. Então, vale a pena sim a gente olhar a coluna de custo unitário e vale a pena a gente olhar a coluna de vida útil e vale a pena a gente olhar a coluna de coeficiente de utilização. Como isso aqui já está tudo automatizado, ele já daria para a gente nosso custo de hora. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é interessante para a gente dar desconto em licitação, tá? Quando você vai trabalhar um desconto na licitação, você olha tudo isso. Ainda mais quando o custo da mão de obra é um custo que é pesado na obra, né? Beleza, então a gente chegou ao valor de 0,58 de ferramentas. 0,58 de ferramentas. Vamos ver qual é o próximo que tem. Depois de ferramentas. Tem ferramenta para tudo que é profissional aqui, cara. Aí vem o quê? Cadê o quê que eu não sei? Ferramentas. Aí vem aqui exame médico. As empresas são obrigadas a custar exame médico obrigatório. Realmente, é admissional, periódico e demissional. Seus empregados, conforme a CLT. A metodologia empregada para estabelecer o custado do exame médico lhe estabelece a sequência de cada localidade
ou tabela. Tá? O custo de exame médico pesado no mercado dividido pelas horas efetivamente trabalhadas no período para determinar o custo horário de exame. Então vamos ver custo, como é que ele chega nesse custo, né? Ele pega aqui, ó. Exame clínico, a gente faz admissional a cada 6 meses, 2 meses, tal, demissional. Faz 5 exames, o custo do exame é 167, o custo total vai ser tanto. Quantidade trabalhadas no período de 20,61 meses. Custo horário tanto. Beleza. Então a gente viu que o custo de exame aqui foi 0,55. Isso aqui é um valor fixo, né? Custo de exame 0,55. O valor fixo que ele chegou. O que é que você pode mexer aqui, pessoal? A gente pode mexer nisso aqui, né? A gente está levando em conta que o tempo médio na nossa equipe é de 20,61 meses. Mas o seu profissional passa mais tempo ou passa menos tempo? Né? E aqui a gente está considerando o que também? Né? Tem que ver o seguinte, está considerando admissional obrigatório e está considerando demissional obrigatório. A gente está considerando que o nosso profissional passa 20,66 meses. Né? E aí, se nosso profissional passa mais tempo, a gente teria que acrescentar mais exames periódicos aqui no custo dessa hora. No entanto, se ele passa mais tempo, o custo, a quantidade de horas trabalhadas aqui seria maior, né? Então, teoricamente, o que é que a gente conclui? Que se o nosso profissional passar mais tempo, apesar da gente adicionar mais exames periódicos, apesar disso, o nosso quantidade de horas trabalhadas do profissional vai aumentar e, consequentemente, o nosso custo por hora do exame vai diminuir. Ou seja, se você sabe qual é o tempo médio que o seu profissional passa na empresa, você pode também alterar aqui o seu valor de exame do seu profissional, de forma que diminua o valor e você consiga dar descontos maiores, tá bom? Então aqui eu coloquei 0,55, tá 0,55, ó, mas se você passa mais tempo, pode alterar esse valor aqui, tá? A única coisa que vai mudar aqui vai ser a quantidade de horas trabalhadas, que vai ser maior. E você pode também alterar o custo unitário do exame, né, cara? Isso é óbvio, né? Se você consegue fazer você tem uma parceria com a clínica lá, você consegue fazer glicemia mais barato, você pode fazer também. Beleza? Seguro de vida, vamos ver aqui. Seguro de vida. Seguro de vida, acidente de trabalho, custo unitário por empregado é 11,33, período é 1 mês. Vamos ver o que é isso aqui. A metodologia aqui utilizada considera o custo de vida e acidente pessoais conforme previsto na CTT, tendo após vigência de 1 ano. Cabe observar que este trata de seguro de vida contra acidente de trabalho. O seguro previsto do grupo A cota de 3%. Cotalizada leva em consideração a opção de seguro capital global para a empresa de engenharia com seu empregado, sediada em Brasília. Para a definição do valor da capital seguro para cada cobertura, o valor médio previsto na CT de 27 capitais. Tá? Isso aqui não tem muita coisa não. A única coisa que ele está dizendo aqui é que tem um item, que é acidente de trabalho. O custo do seguro de vida é 11,33 por empregado. É um período de 1 mês. Né? 0,06. Dessa forma, o custo de seguro-vida acidente pessoal é considerado o mesmo para todos os característicos profissionais para todo ligado, sendo representado por um insumo. Colocou um insumo 0,06. Que é aqui, seguro de vida, está até um valor 0,001. Não sei porque está tão baixo isso. É 0,006. Isso aqui é a parte realmente que eu não tenho que procurar para entender o que é isso aqui, cara. Isso aqui ficou bem solto, né? Ele bota um período de 1 mês aqui. Não sei porque ele coloca um período de 1 mês. Considera 1 mês de trabalho para pagar esse seguro. Talvez seja 11,13 por mês, né? É 11,13 por mês por empregado. Essa é a lógica. O seguro de vida é R$ 11,13 por mês por empregado. Curso de capacitação, isso aqui é importante. Ó. A segurança e a saúde do trabalho na área de construção civil baseia-se em normas regulamentadoras descritas, tal, aí ele diz a norma. Dentre as ações preventivas, as NR que tem a NR5, NR7, NR10, NR12, as várias NRs para diferentes profissionais. Cada profissional vai ter que ter sua NR. Então, a gente tem aqui o cálculo, Comissão Interna Prevenção de Acidentes, a CIPA. Aí ele faz a conta aqui, número de profissionais de estabelecimento, 20 a 50, tal.
número de membros da CIPA, horas totais de CIPA, número de profissionais, instalações elétricas. Fala aqui todos os treinamentos que tem que ter. E ele chega na quantidade de horas remuneradas, horas não trabalhadas, tá? E aqui ele mostra a quantitativa de hora de capacitação do profissional, né? Então ele mostra aqui, ó. Então pra gente pegar nosso pedreiro, que é nosso exemplo. Cadê o pedreiro? Esse aqui. Não, esse aqui é de... Cadê? Cadê meu pedreiro, cara? Auxiliar, encanador... Pedreiro. Oristas. 0,635. 8, 8, 12, 16. Isso é a quantidade de horas trabalhadas, né? 8 horas trabalhadas não. Hora de capacitação do curso. Total de horas de treinamento e capacitação do pedreiro. Ele bota aqui, ó. Cadê? 52,6635. Treinamento. Rotatividade. É um valor diferente, sei não. Que conta doida essa não. Essa conta aqui eu confesso que é muito doida, cara. Aí bota dos mensalistas, vamos ver o final aqui, o resumo. O resumo ele não disse, né? Mas enfim, vamos ver quanto é que fica aqui na nossa... Exame, isso é uma coisa, cara, que também que você não tem como mexer nisso aqui, de curso de capacitação, né? Isso é uma coisa que não tem como mexer. O que você pode mexer aqui, né? Você pode mexer ferramentas, você pode mexer em EPI, ferramentas EPI, e você pode mexer em exames, né? Basicamente é o que você tem a opção de mexer aqui. Se você conseguir barganhar o preço dos exames, se você conseguir barganhar o preço de ferramenta e o preço de EPI, você consegue diminuir esses índices aqui. Tá bom, cara? E aí, com isso a gente encerra aí nossa parte de encargos complementares. Aí o que eu queria conversar com você? A gente viu como faz o preço da nosso profissional, né? Então a gente viu que nosso pedreiro com encargos sociais e complementares custa R$ 20,45 a hora, né? Ou seja, uma hora bem maior aí do que realmente ele ganha na carteira dele. Aí o que acontece? Algumas coisas são importantes você entender, é adicionais legais, né? Então, um profissional que não está nessa planilha aí, mas o profissional, ele trabalha... Eu não vou entrar muito nesse detalhe não, senão a aula vai ficar muito grande. Talvez depois eu fale mais sobre isso aqui, cara. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. Nosso objetivo era justamente falar sobre como chega nesse custo de hora do profissional, falar sobre os encargos sociais, encargos complementares, entender como é que chega nesses valores. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima, cara. Se gostou da aula, deixa lá uma mensagem no Instagram, Engenheiro Wellington, eu vou deixar também esse documento aqui da caixa, para caso você queira dar uma estudada melhor também sobre isso. Beleza? Grande abraço.